para que serve a parte de projetos e como funciona, né, a parte de projetos. Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando a parte de projetos dentro do app WeFinance e bora lá. Bom, e primeiro eu vou estar falando sobre para que serve, né, a parte de projetos. E ela serve basicamente para a gente criar uma lista, tipo como se fosse um orçamento, tá? De coisas que a gente deseja fazer, porém ainda não temos certeza se vamos fazer ou se queremos só realizar um orçamento. É basicamente como se fosse um projeto mesmo, assim, sabe quando a gente fala, isso daqui é só uma ideia, isso aqui é só um projeto e tudo mais. Isso aqui é para a gente validar nossas ideias, nossos projetos, enfim. A gente pode utilizar para fazer festa de aniversário, reforma de casa, viagens. A gente consegue fazer uma infinidade de coisas, certo? Bom, eu vou estar criando um novo projeto aqui com vocês para facilitar. A gente tem duas opções, que é criar do zero, né? Ou criar com inteligência artificial. Criando com a IA, a gente vai estar criando uma lista aqui automática, né? Vou demonstrar aqui para vocês. A gente pode tá descrevendo aqui o que a gente quer que a IA faça nesse campo aqui, ó, descrição IA, tá? Aqui só a gente adiciona o nome do projeto, não serve para a questão da IA, simplesmente a gente tem que colocar aqui nessa parte de baixo, tá? Então vamos colocar aqui que a gente quer fazer uma festa de aniversário infantil para menino, tá? A gente pode tentar adicionar um valor máximo, tá? Ou simplesmente adicionar aqui uma descrição, ok? Tá? A gente pode colocar aqui viagens e tudo mais, a gente pode fazer, descrever aqui com mais detalhes, ou dar uma breve descrição assim do que a gente gostaria de fazer, tá? Vou estar criando aqui, aguardar a gerar a lista. Bom, ele trouxe aqui algumas coisas, né? Já trouxe aqui uma lista salão de festa, todos os itens aqui que a gente teria, né? E provavelmente às vezes a gente esqueceria, né? Ao fazer uma festa, então, ou fazer alguma viagem, né? A gente sempre esquece de alguns itens, geralmente a gente acaba passando do nosso orçamento. Então, aqui eu vou estar criando um projeto, tá? Beleza. E aqui ele trouxe todos os itens aqui, e agora a gente pode editar eles, tá? Para editar, a gente pode vir aqui e tá trazendo, né? Assim que a gente for fazendo as pesquisas, a gente pode tá trazendo um pouco mais para a realidade esse projeto, certo? A gente pode compartilhar aqui, tá? Mas quando a gente compartilha aqui, não significa que a gente ainda está compartilhando, porque esse projeto, a gente ainda não compartilhou com ninguém, né? Na parte de projetos, é a única parte que a gente compartilha diferente de todo o restante do app, né? Então, aqui a gente pode vir e compartilhar com a pessoa que a gente compartilha, no caso, nosso parceiro, nossa parceira que já está dentro do app compartilhado. Clicando aqui em compartilhar, né? O e-mail já vem automaticamente aqui criado, mas ainda não está. Então, a gente clica aqui em compartilhar, aí pronto, agora sim, está aqui compartilhando com o e-mail da pessoa que eu estou compartilhando. No caso aqui, né, como um teste, né? Eu tenho um outro e-mail de compartilhamento aqui. Se a gente quiser adicionar novos e-mails aqui, tá? A pessoa tem que estar registrada dentro do app, né? Criar uma conta dentro do app e a gente pode compartilhar com outras pessoas, amigos, né? Em viagens, essas coisas familiares. É somente esse projeto aqui. Então a gente consegue fazer isso. Outra coisa que a gente consegue fazer também é determinar o nosso percentual dos itens compartilhados. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em compartilhado e definir uma percentual diferente aqui, tá? Pronto. Agora, esses itens aqui, os itens compartilhados aqui, eu vou ter o valor aqui, ó, multiplicado. Aqui ele traz o valor total mesmo, tá? O valor total. Porém, aqui ele está calculando, ó, a minha parte 75. A gente tem um item aqui, que é o salgadinhos, que está compartilhado. Eu tenho 50% dessa parte que está compartilhada. E a partir do momento que eu for estar compartilhando novos itens, ele também vai estar somando esses novos itens. Então, ele somou aqui agora, ó, desses R$ 100, então seria R$ 50 a minha parte, dos 150 e 75, então ele somou aqui as duas partes, 125. O total pessoal são todos os itens que são pessoais, que não está marcado como compartilhado, tá? Então, nesse caso aqui, ele somou aqui 2.600, que seria a minha parte nesse projeto aqui, por enquanto, mais os 125 aqui, né? Então, ó, 50% dos itens compartilhados, mais os itens pessoais aqui. E aí a gente tem 2.725, tá? Então, se alguma coisa que a gente não for ter aqui, a gente pode excluir, né? Deletar, e editando os valores, a quantidade também, né?
Então a gente pode simplesmente vir aqui, ó, por exemplo, aqui está uma unidade. A gente pode, ó, aqui está a quantidade. A gente pode colocar 50, definir o valor unitário, né, que seria por pessoa. ah, e a partir daí a gente conseguir fazer essas alterações. Por padrão, ele vem uma categoria chamada outros aqui, né? Se a gente quiser colocar por categoria, separar por categorias aqui, a gente pode fazer da seguinte forma, tá? Quando a gente for criar um novo item, ou por exemplo, colocar aqui docinhos, eu vou vir aqui em categoria, vou digitar aqui comida, e vou criar. Vou fechar aqui e já vou selecionar automaticamente a parte de comida, tá? E vou deixar aqui como compartilhado. Aqui a gente consegue adicionar mais detalhes também, tá? Opcional. E aí a gente, se a gente quiser adicionar o link, telefone de algum fornecedor, alguma coisa nesse sentido, endereço, o que a gente quiser para facilitar depois, a gente pode estar adicionando nessa parte aqui. E vou estar salvando a alteração. Veja que agora a gente tem essas duas categorias aqui e a gente consegue também trazer o valor total aqui, ó, por categoria. Então, se a gente quiser ter uma organização, dependendo do que for o projeto, do que for o orçamento, a gente consegue fazer isso. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é adicionar a imagem, né? Pode até adicionar até 5 imagens por enquanto. E aí, a primeira aqui é a capa, né? Vou salvar a alteração. E aí a gente tem uma visão aqui um pouco mais interessante, né? Mais bonito o projeto, mais organizado. Bom, então essa é só uma funcionalidade do app. Significa que a gente gastou alguma coisa aqui? Não. Significa que a gente vai gastar alguma coisa? Também não, tá? Todos os itens aqui é apenas para a gente fazer um orçamento, ter uma noção de quanto que a gente gastaria. E aí depois, quando a gente for realmente gastar, né? No caso aqui, a gente poderia vir aqui em planejamento familiar e adicionar realmente o quanto que a gente gastou na festa e tudo mais, tá? A gente pode vir aqui, por exemplo, e ir editando conforme a gente for gastando, né? E aí depois, simplesmente vir aqui em planejamento familiar, por exemplo. Vir aqui em festa adicional, daí no caso uma transação, uma despesa, né? Aí a gente pode colocar uma categoria que faça mais sentido. E aí a gente vai estar adicionando o valor lá que a gente gastou lá naquela parte eh, de projetos, né? Então, a gente pode até vir lá, já que a gente já fez uma cotação, né, um orçamento ali de quanto que ficaria essa festa, por exemplo, a gente poderia colocar aqui que lá em fevereiro, dia 10, a gente gastaria, seria previsto gastar esse valor de 2.650. A partir daí, a gente conseguiria vir aqui em saldo e visualizar, né, a partir do mês sequente aqui, quanto que isso afetaria, no caso, essa transação, né, afetaria de fato o nosso orçamento aqui, certo? Então, basicamente é isso que a parte de projeto ela serve, né? Serve para a gente ter essa noção e utilizar ela para poder se organizar melhor, para fazer orçamentos, né? E idealizar antes de a gente tomar uma decisão. Outra coisa que a gente pode fazer também é vir aqui e favoritar esse item aqui. E aí na parte inicial a gente vai ter aqui, ó, lista e projetos favoritos. A gente tem aqui a festa de aniversário. Veja que a gente tem vários projetos aqui, mas aqui na parte inicial a gente tem a festa de aniversário aqui favoritada. Então facilita aqui entrar e já acessar ele direto por aqui. Então, bom, essa parte de projetos, né, ela tem esse fundamento, essa iniciativa, né, de poder a gente conseguir ter essa parte de compartilhamento também com outras pessoas, para outros tipos de projetos e para outros tipos de orçamentos, e para a gente também ter outros tipos de percentual. Então, imagine que você vai fazer uma viagem e vocês vão alugar, por exemplo, um hotel que vai dividir em 4, 5 pessoas, pode definir o percentual dos itens compartilhados ali com um percentual diferente para cada um, e assim você ter uma noção melhor do quanto que você realmente vai gastar para realizar esse projeto. Bom, nesse vídeo é isso, eu gostaria de mostrar como é o funcionamento da parte de projeto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Se inscreva para assistir novos vídeos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E tchau!